E então, Bang! Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Um berço de criação e destruição. Via Láctea é um nome simpático e acolhedor, mas esta galáxia é um monstro. É apenas uma galáxia dentre bilhões, e nós vivemos em sua periferia. Recentemente descobrimos duas pequenas galáxias em rota de colisão com a Via Láctea. É um emaranhado de sóis e poeira cintilantes. É surpreendente como tão pouca luz de nossa luminosa galáxia chega até nós. É um lugar de extremos. Algumas estrelas vagam sem pressa, outras a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Os cientistas penetram no coração escuro da galáxia para desvendar a Via Láctea. O Universo, a Via Láctea. 100 mil anos-luz de diâmetro, mais de 1 trilhão de vezes a massa do nosso Sol. Ela nasceu há cerca de 13 bilhões de anos e ainda está em construção. É a nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea é um local de muita atividade. É como uma construção, tem sempre alguma coisa acontecendo. As estrelas velhas morrem e se decompõem. A matéria é aproveitada na criação de novas estrelas. O nosso sistema solar está no centro desta construção, mas não está sozinho. A Via Láctea é como se fosse a nossa família estelar. São as estrelas com as quais viajamos pelo universo o tempo todo, orbitando em um centro comum. Dentro de seus braços em espiral estão as provas do nosso início e de como tudo terminará. Em uma noite clara de verão, as estrelas da Via Láctea se espalham cintilantes pelos céus. Para os egípcios antigos, eram o caminho para a eternidade, mas foram os gregos os primeiros a nomeá-las. O nome Via Láctea vem do grego Gálagos, que significa leite. Embora acreditássemos estar no centro do universo, hoje sabemos que não estamos sequer no centro de nossa galáxia. Quando olhamos para os céus e vemos as estrelas da Via Láctea, o que estamos vendo é um braço da espiral mais próximo do que nós do centro da galáxia. Daqui não dá para ver o centro da galáxia. O que conseguimos ver é um dos braços da espiral, alguns milhares de anos-luz mais próximo do centro. Olhar para a Via Láctea da Terra é como olhar para a borda de uma moeda. Não temos noção da verdadeira forma da galáxia. Mas se olhar por cima, ela é um disco. É como ver um frisbee de cima. Você a verá em toda a sua glória. Embora não veja a espessura, verá a estrutura completa. Nós podemos comparar a Via Láctea a uma cidade. Tem uma região central, prédios grandes e muito movimento no centro. A nossa galáxia também é assim. E temos as áreas residenciais, onde a vida é um pouco mais confortável e relaxada, ideal para criar uma família. Este é o nosso lar. O nosso sistema solar fica entre os braços da espiral, a 26 mil anos-luz do tumulto do centro. A nossa galáxia é tão vasta que a Terra leva mais de 200 milhões de anos para completar uma volta. O Sol fica numa espécie de bairro perto do centro. Se você estiver neste bairro, não sabe o que se passa no bairro do outro lado da cidade. Não pode vê-lo diretamente.
E além dos bairros residenciais, a população fica ainda mais escassa. E ainda temos áreas mais remotas. Na galáxia nós temos o Halo, onde estão as estrelas mais antigas numa grande órbita ao redor da galáxia. A galáxia não termina no halo fino e indefinido da Via Láctea. Vai bem além do nosso bairro e inclui um grupo de galáxias chamado Grupo Local. Se a Via Láctea fosse uma cidade como Los Angeles, ela seria os municípios dentro do estado da Califórnia. Esse grupo local formaria o estado. Além da vasta Via Láctea e da galáxia de Andrômeda, ainda maior, o grupo local consiste de aproximadamente 50 galáxias menores. A mais próxima delas fica a cerca de 40 mil anos-luz de nós. Temos duas galáxias anãs relativamente próximas, a pequena e a grande Nuvem de Magalhães, orbitando a Via Láctea. Elas são facilmente observadas no hemisfério sul. São galáxias pequeninas, mas o nosso grupo local tem várias dessas galáxias vagando por dentro. As grandes galáxias são a minoria. Uma vantagem de se viver nas margens da galáxia é ter uma visão desobstruída do exterior da Via Láctea. Podemos ver todo o resto do universo, as galáxias vizinhas e grupos de galáxias além do nosso grupo local. No halo da Via Láctea, encontramos enormes grupos globulares. Grupos globulares são regiões estelares densas de composição semelhante. São os bairros étnicos da Via Láctea. Esses grupos se formaram quando a galáxia era muito jovem. Foram as primeiras estrelas a se formar. Alguns grupos globulares têm de 12 a 13 bilhões de anos. Eles contêm de 100 mil a 1 milhão de estrelas. Grupos globulares quase tão velhos quanto o universo nos deram a primeira pista do nosso lugar na galáxia. Vimos esses grupos nos céus, mas o centro deles ficava longe de nós. Esta foi uma das nossas primeiras medidas de onde seria o centro da nossa galáxia. Eles não orbitavam a Via Láctea, mas alguma coisa a cerca de 27 mil anos-luz daqui. Não podemos nos afastar da galáxia para vê-la. Mas, olhando para outras galáxias e comparando com o que sabemos da nossa, temos uma ótima imagem da Via Láctea. Na primeira vez que vimos galáxias por telescópio, não sabíamos que eram galáxias. Achamos que fossem nebulosas na nossa galáxia. Ficamos encantados com a forma de espiral. Foi natural classificar as galáxias de acordo com a forma. Os astrônomos reconhecem 4 formas básicas de galáxias: elíptica, feita de estrelas velhas e que não gira; lenticular, com uma protuberância e um disco e pouca ou nenhuma formação estelar; irregular, amorfa como as nuvens de Magalhães no nosso grupo local; e espiral, que inclui a nossa Via Láctea. É um cataventos de estrelas novas e velhas girando graciosas no espaço. Há muito tempo acreditava-se que as galáxias elípticas se transformavam em espirais. Ou que espirais juntas formassem elípticas. Era difícil entender a sequência. O que nós sabemos é que galáxias elípticas tendem a ser muito grandes. A Centaurus A, uma galáxia elíptica a cerca de 13 milhões de anos-luz de nós, sugere por que as galáxias elípticas são tão grandes. Há evidências de uma galáxia espiral que foi absorvida por uma galáxia maior. E é bem possível que as enormes galáxias elípticas que vemos sejam o resultado da fusão de várias espirais e outros tipos de galáxias. A Via Láctea não corre o risco de ser absorvida tão cedo. Mas o centro da nossa galáxia revelou um outro segredo. Recentemente descobrimos que a Via Láctea não é uma espiral clássica, mas uma espiral de barra.
Há uma barra de estrelas passando pelo centro e os braços espirais parecem sair dessa barra. Com extensão de 27 mil anos-luz, a barra possui cerca de 30 milhões de estrelas gravitando ao seu redor. A barra da nossa galáxia é resultado natural da gravidade e das interações gravitacionais mútuas das estrelas individuais que formaram o disco e a protuberância de toda a galáxia. Isso faz com que as estrelas se agrupem em forma de barra. Ao redor do centro da Via Láctea, há uma enorme protuberância composta principalmente de estrelas de 10 a 11 bilhões de anos. O tamanho da protuberância está relacionado ao componente mais assustador da Via Láctea, um fantástico e superdenso buraco negro. Embora caiba no espaço entre o Sol e a Terra, a sua massa é 4 milhões de vezes maior que a do Sol. Parece muito, mas outras galáxias têm buracos negros com até 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol. Então, embora estejamos acostumados a chamar o nosso buraco negro de superdenso dentre os buracos superdensos, na verdade o nosso é um anão. Buracos negros não podem ser vistos diretamente porque a luz não escapa deles. Astrônomos localizaram um ponto zero galáctico através de uma fonte de rádio na constelação de Sagitário, conhecida como Estrela A de Sagitário. O fato criou uma grande comoção. O buraco negro no centro da nossa galáxia está girando aparentemente ao ritmo de uma volta a cada 11 minutos. Enquanto gira, as estrelas centrais atraídas pela sua gravidade pegam carona no buraco negro, orbitando a cerca de 5 milhões de quilômetros por hora. O buraco negro afeta principalmente a região central. Não sentimos a força do buraco na Terra devido à nossa grande distância do centro. As forças colossais no centro da galáxia são anuladas pela imensidão da Via Láctea. Via Láctea é um nome simpático e acolhedor, parece uma barrinha de chocolate, mas esta galáxia é um monstro. Ela é enorme. Quando pensamos no tamanho do nosso sistema solar e no fato de levar anos para uma nave alcançar Saturno ou Júpiter, se o sistema solar fosse do tamanho de um CD, a Via Láctea seria do tamanho da Terra. É realmente grande, é fantástico, isso nunca deixa de me impressionar. E a maravilha vai além. A enorme atividade da galáxia está concentrada no centro, mas os braços espetaculares da espiral possuem atividade própria. É aqui que se formam grupos estelares e nascem as estrelas. Esta é a nossa galáxia. Ela é vasta demais e apenas começamos a penetrar em suas profundezas. A nossa localização periférica dificulta a percepção do todo, e as nuvens de poeira cósmica dificultam a nossa visão. Nem os telescópios ópticos mais poderosos conseguem penetrar